Como é que a antropologia vê essas duas perspectivas? É evidente que, tanto num caso como no outro, existem os problemas urbanos e eles são acreditados em uma série de variáveis e fatores externos que explicam realmente tudo isso que nós conhecemos. A má distribuição de renda, a falta de distribuição dos equipamentos urbanos, a falta de planejamento urbano, o transporte público deficitário, é uma série de problemas que existem, evidentemente, mas a pergunta que a gente faz é o seguinte: isso é tudo? Isso explica o cotidiano? As pessoas em São Paulo sobrevivem? Nessa expedição que a gente fez aqui, a gente entrou em contato de norte a sul, de leste a oeste, com pessoas com seus modos de vida mais criativos possíveis, apesar do poder público. Aí eu digo, o milagre é que essa cidade funcione. Uma cidade de 17 milhões de habitantes que funciona, quer dizer, as pessoas conseguem, através dos seus circuitos, dos seus trajetos, não apenas sobreviver na cidade. As grandes cidades continuam oferecendo um conjunto de serviços que as tornam atrativas, apesar das dificuldades. Então é uma visão mais otimista da cidade. Em vez de olhar só o lado negativo que existe, eu vou procurar pela antropologia perceber como que os moradores descobrem o que eu chamo seus arranjos coletivos para poder usufruir o que a escala da cidade oferece para elas. Então é uma pergunta, não é tudo. Quer dizer, essas dificuldades esgotam a análise da cidade? Não. Se eu olhar do ponto de vista da antropologia, talvez eu vou descobrir um filão, um jeito particular. E daí eu uso uma metáfora para separar as duas perspectivas. Essa visão macro da economia, de umas visões mais amplas da sociologia, que não usa o trabalho de campo mais qualitativo, trabalhos demográficos e tal, que são importantes, elas enquadram a cidade nas suas grandes variáveis, eu chamo disso de uma visão de fora e de longe. Para contrapor a visão da antropologia, que eu chamo de dentro e de perto. De dentro e de perto significa uma opção metodológica que eu utilizo, em vez de levar em conta as grandes variáveis dos grandes atores, tipo a especulação imobiliária, o capitalismo, as grandes elites, as corporações, eu vou trabalhar no nível dos moradores. Como é que eles se organizam para gerenciar o seu cotidiano? É uma visão de perto e de dentro. Eu preciso, então, usar a etnografia para poder levar adiante essa metodologia. Com ela, eu sou capaz de desvendar coisas que passariam batido nesse olhar muito de longe. Olhar de longe dá uma perspectiva macro, mas para poder entender escolhas que os moradores fazem, é preciso afinar o olhar, é preciso diminuir o foco. Em vez de ser um grande zoom, nós podemos fechar um pouco mais e descobrir de formas criativas, e aí aparece uma outra cidade. Uma cidade em que as tradições que vêm de fora, dos imigrantes, dos moradores do interior, de grupos diferenciados de orientação sexual, de escolhas religiosas, toda essa diversidade cultural e heterogeneidade social termina sendo uma forma fundamental de combinação de arranjos diferentes. Aí dá para fazer pesquisa empírica. Eu tive que ir até lá, conviver com eles, perguntar, observar, fotografar, filmar, enfim, utilizar vários equipamentos que a antropologia permite para entrar em contato com o outro, e não para explicar o outro. Né? Eu queria descobrir qual é a lógica que organiza o trabalho, a religião, o lazer, a vida familiar, de pessoas que organizam com outros padrões. Então isso só é possível fazer quando a gente muda o registro, de longe e de fora para de perto e de dentro. A mudança, digamos, desse paradigma coloca em questão a ferramenta de trabalho. Não adianta simplesmente mudar de metáfora. Né? Como é que é fazer o olhar de perto e de dentro que não seja apenas uma incursão como essa aqui? Quando a gente fez a excursão dos 450 anos de São Paulo, foi uma caminhada por São Paulo, mas não foi uma etnografia. A etnografia exige certos pressupostos teóricos e metodológicos para que produza um objetivo, um resultado final que possa ser compartilhado. Aqui era um outro tipo de experiência, era uma caminhada que ofereceu e permitiu entender de uma maneira mais geral a cidade, mapeando inclusive questões interessantes, para depois fazer uma pesquisa mais qualitativa. Então há várias maneiras da gente poder entrar em contato com essa realidade, e essa questão da etnografia é fundamental. E aí nós podemos então entrar agora em contato com o que é etnografia do ponto de vista da antropologia. Primeiro, o que não é antropologia. Existem várias
existem várias perspectivas um pouco desviadas do que é a antropologia, e na verdade nós podemos começar pela primeira, que é o detalhismo. As pessoas às vezes identificam a etnografia com uma análise, com uma descrição detalhada de tudo o que aconteceu. Vai numa festa, rave, por exemplo, fazer pesquisa, e em vez de fazer a festa, fica observando tudo. Analisa, primeiro descreve tudo o que aconteceu do começo ao fim, aí traz aquele material e diz: isso é uma etnografia. Não é etnografia, isso é uma descrição. Faz parte da etnografia fazer uma descrição, mas ela não esgota. O Clifford Geertz vai chamar depois essa diferença entre uma descrição e uma análise, chamando a descrição densa. A descrição densa, aí sim aponta para uma etnografia. Mas a multiplicação de detalhes por si só não garante a qualidade do. Então, isso é uma delas. A outra, por exemplo, seria uma visão de que algumas pessoas, de etnógrafos mais comprometidos, digamos, com seus objetos de pesquisa, se transformam no porta-voz da população, principalmente quando são grupos excluídos. Vai fazer uma pesquisa com MST e vira o intelectual orgânico do MST com uma pauta de reivindicações, né? Faz a pesquisa, se entusiasma, percebe, digamos, a validade das reivindicações e se transforma num porta-voz. Então, às vezes, a gente chama isso do etnógrafo militante. Isso é mais militância, que ninguém vai julgar para ser errado, mas não é etnografia, né? A outra é, em alguns casos, a etnografia identificada com a reprodução do discurso nativo. Você faz uma entrevista e depois no relatório, no TCC ou algum lugar, você coloca longos trechos da entrevista, se possível, cheio de erro de português. Porque o erro de português, de ortografia, dá um certo tom, digamos, olha, é autêntico o discurso. Os meus informantes, eles são do povo, eles falam, então, a gente preserva erros de ortografia, de concordância, de regência, fica lá. Aí tem etnografia, né? Como se os nossos informantes, ao falar errado, eles são autênticos, e a gente fala correto. É um outro desvio que acontece, pode parecer engraçado, mas às vezes a gente pega o trabalho de aluno com um pedação assim, da entrevista, e às vezes os pedaços de entrevista são maiores que a análise. A análise é pequenininha e páginas de transcrição de entrevista. Isso não é etnografia também, né? A outra, mais algum mal entendido, é identificar a etnografia com uma ferramenta de análise, em geral, com a chamada observação participante. A observação participante é uma técnica utilizada e foi desenvolvida por Malinowski, os outros antropólogos sempre usam, mas de repente ela fica identificada como eu vou numa festa e participo da festa. Alguns alunos adoram a observação participante, principalmente quando o objeto, por exemplo, é vamos visitar os bares de São Paulo. Aí a observação participante corre solta. Tá? Tem que levar a sério a etnografia, porque ela é uma metodologia, ela não é um instrumento que a gente pode usar ou não usar. Ela é uma metodologia, portanto, é um conjunto mais complexo de estratégias que se usa para produzir um tipo de conhecimento. Então a gente usa a observação participante. Tem que ir numa festa, vai na festa. E o antropólogo, um bom etnógrafo, faz na festa antes dela começar e sai depois que ela termina, para poder observar a preparação e como é que foi o arranjo final. Não adianta ir na hora da festa. Aí a curtição, que é bom também. Mas quem vai fazer o trabalho vai antes. Então você tem que ir numa festa e senão termina não percebendo, você termina observando o produto. Mas o importante é analisar o processo de produção da festa. Quem é que faz, quem é que arruma as cadeiras, quem que vem e tal. Há todo um envolvimento que permite entender a dinâmica daquela festa. Então, chegar antes e sair depois é uma regrinha básica. Portanto, tudo isso não é etnografia. O que seria etnografia? Então, agora, para poder nos aproximar do que seja etnografia, eu vou apelar para alguns mestres, né? O primeiro deles é Lévi-Strauss.